Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando que alguns irmãos já estão de pé, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6, versículo 1, livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 6, e versículo 1. Enquanto os irmãos procuram, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Agradeço a Deus pela vida do pastor Davidson e equipe. Que o Senhor venha abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus. Grato a Deus também pela vida do meu amigo pastor João Correia, missionário Alexandre, meu amigo William. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Isaías capítulo 6, versículo 1, quem achou diz amém? Amém. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 5: então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Fecha a tua Bíblia e fecha os teus olhos por alguns segundos. Querido Deus e Altíssimo Pai, Deus de poder, Deus de graça, aqui estamos reunidos na tua presença, Pai. Como de costume, quero eu lhe pedir nessa noite que eu diminua para que o Senhor cresça, que eu não venha sem impedimento do Senhor falar conosco, que eu não venha sem impedimento do Senhor renovar, transformar, libertar, salvar, entregar milagres e prodígios no nosso meio, Pai. Renova os corações que precisam de um renovo nesta noite, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, amém? Pode se sentar adorando, exaltando e dando uma salva de palmas bem forte para Jesus. Santo Deus. Uma certa feita, um imperador pagão que não acreditava em Deus foi até a casa de um rabino judeu logo pela manhã e começou a dizer para aquele rabino: vocês dizem que o teu Deus faz milagre, vocês dizem que o teu Deus faz o surdo ouvir, o mudo falar, só que até hoje eu não vi o seu Deus, eu não consigo ver o seu Deus, e por eu não ver o teu Deus, eu não acredito no teu Deus. Só que hoje eu vim aqui na tua casa e eu não vou sair daqui da tua casa até o teu Deus aparecer na minha frente. O rabino então, sem entender nada, começou, quem sabe, a ficar assustado, e chama aquele imperador pagão para dentro da sua casa. O relógio agora vai se avançando, e o rabino, sem ter o que falar, sem ter o que conversar, de repente o Espírito Santo de Deus começa a colocar estratégia sobre a vida daquele rabino. Quando vai se aproximando por volta do meio-dia, a estratégia do céu desce, e então o rabino diz: imperador, você veio aqui na minha casa para ver o meu Deus? O imperador responde: eu vim aqui para isso, e eu estou desde manhã e não consigo ver o teu Deus na minha frente. Então o rabino chamou o imperador e disse: vamos para fora da minha casa. E quem conhece e estuda sabe que quando é por volta do meio-dia em Jerusalém é um sol muito quente, que quem está para fora das suas casas logo volta para dentro das suas casas, e quem está longe da sua casa logo procura uma sombra para se abrigar, porque o sol é muito quente, é escaldante. E então aquele rabino chama o imperador pagão para fora da sua casa, e novamente então lhe pergunta: você quer conhecer o meu Deus? O imperador disse: eu quero conhecer o teu Deus, mas até agora eu não vi nada.
De repente aquele rabino disse: então vamos fazer o seguinte, se você conseguir ficar olhando 5 segundos diretamente para o sol sem piscar, você vai ver a face do meu Deus. Então aquele imperador começa a olhar, e quem sabe ele vai 1, 2, 3, 4 segundos, e ele não consegue. Vai tentar a segunda vez e não consegue, a terceira, a quarta, a quinta, e não consegue. De repente aquele rabino olha para o imperador e começa a dizer: está vendo só? Você quer ver o meu Deus, mas não consegue ficar nem 5 segundos olhando para o sol, que foi o meu Deus que criou. Sabe o que eu aprendo aqui? É que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então dá uma olhadinha para essa pessoa que está do teu lado aí, porque se você olhar com os teus olhos espirituais, você vai ver a imagem do teu Deus. E se você vai ver a imagem do teu Deus, é sinal que Ele está na casa, que Ele habita na casa. E o apóstolo Paulo ainda diz que nós somos templo do Espírito Santo. Se você é templo e vem aqui para adorar, levanta a tua mão para exaltar e engrandecer o nome dEle, que hoje Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Cadê um que vai levantar a mão para adorar nessa noite? Isaías capítulo 6 é uma passagem muito conhecida, e os historiadores vão nos dar 2 formas de ministrar no capítulo 6. Uma de suas formas é acerca do Messias, quando veio para a terra morrer na cruz por mim e por você. E o segundo é acerca do chamado deste homem profeta Isaías, e acerca do chamado que eu quero ministrar aqui nessa noite. Quando eu começo a olhar para o livro de Isaías, eu começo a ver que Isaías, o seu livro, é dividido em 2 classes de profecia. A primeira classe de profecia do livro de Isaías é acerca do juízo de Deus para com o povo de Judá e Israel. E a segunda classe de profecia de Isaías é acerca da prosperidade de Deus, é acerca da bonança de Deus. Quando começamos a olhar ainda mais profundo no livro de Isaías, nós começamos a entender no capítulo 6 e versículo 1, que Isaías começa então a nos narrar: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando começamos a entrar nessa história, vamos entender e vamos procurar saber, e vamos então ter a convicção que alguns historiadores dizem que Uzias era tio do profeta Isaías. Então quando você olha do capítulo 1 ao capítulo 6, diga assim, 90% das profecias que saem da boca de Isaías são profecias de ai, são profecias de cajado, são profecias de puxão de orelha. E eu começo a entender que quando o meu Deus quer usar alguém, o meu Deus Ele não usa somente no cajado, o meu Deus Ele não usa somente no ai, porque quando o meu Deus quer puxar a orelha, Ele puxa. Quando Ele quer dar o seu ai, Ele dá, mas Ele também tem um bálsamo para curar e cicatrizar feridas. Quando eu começo a olhar aqui, eu vejo Isaías passando um momento difícil na sua vida. Voltando um pouquinho no passado, nós vamos começar então a observar a história de Uzias, e vamos saber que Uzias era tio de um rei chamado Amazias. A Bíblia vai nos narrando que Amazias, uma certa feita, vai numa batalha contra o povo edomita. Ele então vence essa batalha, volta para sua terra, mas traz consigo deuses do povo edomita, e começa então a idolatria. E como meu Deus abomina a idolatria, Deus manda um castigo sobre a vida de Amazias. Amazias agora vem a morrer, vem a falecer. Quem tinha que herdar o trono era o seu filho chamado Uzias. Uzias estava com apenas 16 anos. Uzias, nos nossos olhares nos dias de hoje, não tinha condições, não tinha estrutura, era apenas uma criança, um adolescente, um menino. Só que eu começo a entender que quando o meu Deus quer levantar alguém, o meu Deus não fica olhando para tempo de igreja, não. Quando o meu Deus quer levantar alguém, o meu Deus não quer saber se você tem uma hermenêutica perfeita, uma oratória perfeita. Quando o meu Deus quer levantar alguém, o meu Deus não quer saber se você tem uma voz bonita para louvar, não. Quando o meu Deus quer levantar alguém, Ele chama pelo nome, pega na tua mão direita e ainda te levanta. E é por isso que você está aqui ainda, porque o meu Deus, Ele te escolheu, te chamou pelo nome. Quando Uzias agora começa a reinar, Uzias começa a ter um reinado próspero, Uzias começa a ter um reinado muito próspero. E quando ele está vendo que o seu reinado está próspero, ele decide então fazer um sacrifício, ele decide então oferecer holocausto.
e ele então, quem sabe, vai para o templo. Quando ele chega no templo, não havia os sacerdotes e nem sumo sacerdote. Uzias sabia que para se fazer um sacrifício, oferecer um sacrifício a Deus, era somente através de um sacerdote ou sumo sacerdote. Só que Uzias, quando chega no templo, não encontra o sacerdote. O que acontece? A soberba já estava dentro do coração do rei Uzias. Ele entra dentro do templo, mesmo sabendo que estava correndo risco de morte, prepara a mesa do holocausto, oferece o sacrifício. Quando acaba de terminar o sacrifício, ele sai do templo. Não está na Bíblia, mas imagino eu, que de repente ele se encontra com um sacerdote, e o sacerdote começa a dizer: rei, o que é que a Alteza veio fazer aqui? Uzias começa então a dizer: eu vim oferecer um sacrifício, só que quando eu cheguei aqui não havia sacerdotes, então eu mesmo entrei e ofereci o sacrifício. Rei, você sabia que você não podia nem estar aqui conversando comigo neste momento, porque o sacrifício tem que se fazer por um sacerdote. O sacrifício aonde se apresenta é um local santo. Uzias, quem sabe, olha para o sacerdote e começa a dizer: sacerdote, eu cheguei aqui no templo, não tinha ninguém, só que eu sou o rei aqui, eu mando aqui, eu entro onde eu quero, faço o que eu quero, e não tenho que dar palpite para ninguém, não tenho que pedir opinião de ninguém, porque eu sou o rei aqui. Uzias agora vai para sua casa. Quando ele vai para sua casa, os dias agora vão se passando, e uma certa feita, Uzias agora está na frente, quem sabe, do espelho, se arrumando. Quando ele acaba de se arrumar, de se pentear, ele começa a notar uma mancha sobre a sua testa, e começa a ver que aquela mancha nunca existiu antes. Uzias começa a ficar preocupado. Só que os dias agora vão se passando. Uzias descobre que aquela doença, que aquela mancha, era algo chamado lepra. Quem aqui já leu e já medita na Bíblia Sagrada, vai entender que quando a pessoa está leprosa, é mandado para um arraial dos leprosos. No arraial dos leprosos não pode receber visita de ninguém. O leproso dentro da Bíblia traz o sinônimo de miserável, esquecido, rejeitado pela sociedade. Uzias começou então a ver que aquela mancha sobre a sua testa era essa doença chamada lepra, e agora, quem sabe, ele tenta esconder, quem sabe ele tenta evitar com que as pessoas vejam. Só que eu fui estudar um pouquinho sobre a lepra e descobri que ela pode nascer na testa, em qualquer parte do corpo, mas começo então a olhar o estudo e começo a ver que a lepra traz um sintoma muito feio, que faz os dedos dos pés começarem a cair. Quando os dedos dos pés de Uzias agora começam a cair, Uzias vai perdendo a locomoção, Uzias vai aprendendo a não conseguir mais andar. O povo agora descobre, porque pecado não fica oculto por muito tempo, pecado não fica escondido por muito tempo. O que acontece? Pegam o rei Uzias, arrancam do trono, mesmo sendo rei, mandam para esse arraial chamado arraial dos leprosos. Uzias agora está no meio dos leprosos. Uzias agora está sendo rejeitado pela sociedade. De rei foi rebaixado para um rejeitado. Só que agora Uzias vem a morrer, Uzias vem a falecer, e chega a notícia até Isaías. Quando chega a notícia até Isaías que o seu tio havia morrido, Isaías começa a olhar para dentro de si, Isaías começa a olhar para o seu ministério, e ele começa então a pensar consigo: agora eu acabei de perder o meu tio, eu não tenho mais alguém que me proteja, o meu tio não está mais assentado no trono. Se eu continuar pregando e profetizando da maneira que eu estou profetizando, agora vão acabar comigo, agora vão me matar. O que vai ser de mim a partir deste momento? Eu perdi a proteção do meu tio. Isaías começa a passar por uma fase de preocupação. Nessa fase de preocupação, ele começa a se lembrar do Deus que o chamou, porque é sempre assim: quando estamos na bênção, esquecemos do Deus que deu a bênção, e começamos a adorar ainda mais a bênção do que o dono da bênção. Isaías agora começa a olhar para dentro de si, e começa a ver essa situação, e começa a se lembrar do Deus que o chamou. Quando ele começa a se lembrar do Deus que o chamou, Isaías começa então a pensar: já que eu perdi o meu tio, já que eu perdi a proteção terrena, eu vou ir para o templo, eu vou ir para a igreja, eu vou orar. Isaías agora vai saindo da sua casa. Quando ele vai saindo da sua casa, imagino que as pessoas chegavam até Isaías e diziam: Isaías, nós sabemos que seu tio veio a morrer, nós sabemos que seu tio faleceu, é lamentável. Quando nós olhamos para dentro de você, Isaías, eu vejo a dor estampada no teu rosto, eu vejo o sofrimento estampado. Isaías vai dizendo:
dizendo: eu acabei de perder o meu tio, eu estou saindo de casa e uma voz está dizendo que eu saí perdendo, eu estou saindo de casa e uma voz está dizendo que eu sou um derrotado, mas eu vou para o templo, eu vou adorar, eu vou para a igreja. Não é tempo de ficar questionando, é tempo de adorar. Isaías agora vai chegando no templo. Quando Isaías chega no templo, lá vem o sacerdote de novo e diz: profeta, nós sabemos que o seu tio morreu, e quando eu olho para você, Isaías, eu vejo o seu coração como se estivesse cercado com arames farpados. Parece que ele está sangrando de tanta dor, de tanto sofrimento que você está passando. Volta para sua casa, descansa um pouco, você está passando um momento difícil. Lá vai Isaías de novo de sacerdote: eu saí de casa sofrendo, eu saí de casa perdendo, mas eu vim aqui para a igreja, eu vim para o culto, foi para adorar, foi para exaltar. Quem veio para adorar aqui nessa noite, levanta a tua mão para dar um brado de glória. Isaías está dizendo: sacerdote, eu saí de casa, mas eu não saí de casa à toa, eu vim aqui em busca de uma resposta. Isaías agora vai, de repente ele dobra os seus joelhos e começa a conversar, começa a dialogar com Deus. E quando de repente as suas palavras somem, as lágrimas começam agora a escorrer, Isaías começa a ficar sem palavras. Só que tem um Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis. De repente Isaías se levanta, quem sabe ele se assenta no banco. Quando ele se assenta, ele começa a olhar para cima, e o sacerdote está de longe observando. Ele começa a ver que de repente Isaías agora se joga ao chão, Isaías agora se prostra ao chão, e o sacerdote curioso começa a olhar para Isaías dizendo: parece que tem algo errado com Isaías. Ele entrou aqui sofrendo, ele entrou aqui perdendo, ele entrou aqui com uma dor imensa. Eu vi que ele chegou, se ajoelhou, de repente se assentou, começou a olhar para cima, e de repente ele se jogou ao chão. Alguma coisa está errado com Isaías. Lá vai o curiosão, ele vai até Isaías, bate no ombro e diz: Isaías, eu sei que você entrou aqui sofrendo, mas eu vi que você chegou, se assentou, de repente se jogou ao chão. O que está acontecendo? Lá vai Isaías falar: sacerdote, eu saí de casa sofrendo, eu saí de casa só Deus sabe como. Só que tem uma coisa: quando eu cheguei aqui, eu dobrei os meus joelhos, eu senti uma presença gostosa. Quando eu me assentei, comecei a olhar para cima, eu comecei a contemplar uma visão, e nesta visão eu não aguentei, eu tive que me prostrar e adorar, porque diante da presença dele, todo aquele que tem o eu dentro de si tem que descer de joelhos só para engrandecer o nome dele. Isaías está dizendo: ei, eu não sou mais do que ninguém, é ele quem me chamou, a glória é para ele, a glória é para ele. Ei, Deus está dizendo: hoje é o dia dele, marcou só para te mostrar que Deus é contigo. O sacerdote se afasta. Isaías estava prostrado ao chão, só que Isaías está olhando para cima. Lá vai o curioso de novo: ô Isaías, eu vi que você chegou aqui, vi todo o processo que você fez, só que agora você fica olhando para cima e não para de olhar para cima. Lá vai Isaías dizendo: sacerdote, eu entrei aqui sofrendo, eu entrei aqui, tinha uma dor tremenda aqui dentro, só que o que eu estou vendo agora, eu nunca vi nem no momento da minha maior alegria. E o que é, Isaías? O que é? É que no momento da minha tristeza, no momento do meu sofrimento, eu olhei para cima, vi os céus abertos, serafins voando em volta do trono, cantando: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus está dizendo que vai abrir os teus olhos espirituais. Esta fase que você está passando não é para você ficar prostrado ao chão. Essa fase que tu estás passando, é Deus que está dizendo: calma aí, a fase vai passar, eu abrindo o céu. Mas sabe o que deve ter chamado a atenção de Isaías? É que Isaías olhou para cima, ele viu os serafins cantando: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías deve ter se lembrado da queda de Lúcifer. Quando Lúcifer caiu, começou a olhar para cima dizendo: ei,
agora ninguém mais vai te louvar, porque quem louvava em cima era eu, a voz bonita e perfeita em cima era eu. Eu quero ver quem vai te engrandecer em cima, eu quero ver quem vai te louvar. Só que aí se levanta os serafins. Imagino eu que os 24 velhinhos, 24 anciões também se levantam e olham para baixo e começam a dizer: ei, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que agora não tem mais ninguém que louve a Deus lá em cima, porque a voz bonita e a perfeita aí era minha. Eu quero ver quem vai adorar o teu Deus. Aí os 24 velhinhos juntos com os serafins olham para baixo e começou a dizer: você está dizendo que ninguém mais vai adorar a Deus? Os 24 velhinhos e os serafins colocaram de joelhos e começou: Kadosh, 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 Ele é santo. Será que você pode adorar Ele aqui? Será que você pode exaltar Ele aqui? Deus, Ele conta contigo. Isaías estava passando um momento de perda. A vida de um cristão é feita de fases, feita de momento. Esse mesmo profeta Isaías está dizendo: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando pelo fogo chama, nenhuma arderá em ti. Isaías está dizendo: ei, hoje você não está na prova, mas amanhã vai entrar na prova. Hoje você está na prova, mas daqui a pouquinho já está saindo. Daqui a pouco, sabe por que você não morreu ainda? É porque meu Deus ainda tem algo para se cumprir e concretizar na tua vida. Mas ei, Deus está procurando quem vem adorar. Sabe por quê? Porque quem vem aqui não vem para adorar, fica marcando esqueminha aí fora. Quem vem aqui não veio para adorar, fica medindo a roupa e o sapato. Mas quem vem aqui para adorar, não importa a circunstância, ele adora, ele adora, ele adora. Steque a mente de fraça dele anda laias, ele adora. Lembra de Gideão? Israel foi entregue 7 anos nas mãos dos midianitas. Gideão falou assim: meu povo está passando uma fase difícil, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar minha casa. Gideão começou a olhar para lá, para cá, não viu nada. De repente ele se lembrou de um lugar chamado Lagar. Quando ele chega nesse lagar, ele começa a observar e vê que não tem uva. Ele disse: mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar. Ele vai então e pega o trigo, joga o trigo dentro do lagar e começa a pisar no trigo. Só que o trigo começa a machucar seus pés por causa das cascas. E Gideão para um momento, começa a tirar as cascas dos pés, os pés sangrando. Gideão então se assenta e começa a arrancar. Quando ele acaba, diz: vou voltar a malhar trigo no lagar. Ele se levanta, põe o primeiro pé, a dor é tamanha. Quando ele põe o segundo, ele não aguenta ficar em pé. Ele diz: já que eu não aguento ficar em pé, eu vou de joelho. Eu vou de joelho. Quando você não consegue com as tuas forças e você se coloca de joelho, não é mais você que está na batalha, é o teu Deus, é teu Deus, é teu Deus. Quando Gideão acaba de malhar o trigo, imagina que ele sai do lagar, pega um punhado de trigo na sua mão, joga o trigo para cima, o vento passa, leva as cascas dos trigos. Gideão se abaixa de novo, pega o trigo e olha e diz: esse trigo é bom para ser usado. Teve gente que ainda não entendeu, vou explicar de novo. Gideão pega o trigo, joga para cima, o vento passa, ele pega o trigo de novo e diz: esse trigo é bom para ser usado. Deus está dizendo que esse vento que está passando na tua vida é para tirar os impedimentos. Deus está dizendo: está doendo, está machucando, mas você é o trigo que Ele quer usar. A tua situação vai ter um fim. Você não entende hoje, mas amanhã você vai entender. Lembra de José? Se José não sonhasse, seus irmãos não iam odiar e invejar.
Se os seus irmãos não o invejassem, não iam vender José como escravo. Se José não fosse vendido como escravo, não ia trabalhar na casa de Potifar. Se ele não fosse na casa de Potifar, ele não ia ser mordomo. Se ele não fosse mordomo na casa de Potifar, a mulher de Potifar não ia o caluniar. Se ele não fosse caluniado, ele ia voltar para a cisterna. Se ele não voltasse para a cisterna, não ia conhecer o padeiro nem o copeiro. Se ele não conhecesse o padeiro nem o copeiro, ele não ia interpretar o sonho de Faraó. E se ele não interpretasse o sonho de Faraó, ele não ia ser governador do Egito. Sabe o que eu aprendo aqui? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que crê. Levanta a tua mão para cima, fecha o teu olho um minutinho aí. Deus está dizendo que o tempo da perda está passando. Fecha o teu olho aí. Eu sinto uma presença gostosa aqui nessa noite. Satanás, ele é esperto, ele é astuto, e ele está olhando para você e está dizendo: está fraquinho, está na prova. Eu vou aproveitar que está na prova, eu vou entrar dentro da casa, vou arrancar alegria, vou arrancar felicidade, vou acabar com a paz. Só que um profeta chamado Isaías se levante de Satanás. O que é que você vai fazer? Eu vou aproveitar que a irmã está na prova, está fraquinho, eu vou arrancar alegria, vou arrancar felicidade, vou acabar com a paz. Aí Isaías vai dizer: nada disso. Por que, Isaías? Porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o nome dele é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Receba a paz dele aí, receba a paz dele aí, receba a paz dele aí, sinta a presença dele aí. Só que tem gente que não quer ver a tua exaltação. Meu Deus do céu. Paulo disse assim, ó, que o inimigo age em cima daquilo que damos a ele. Eu vou falar aqui. Tem gente que para fazer a obra de Deus não presta, mas para falar mal do ministério da vida dos outros tem uma língua desse tamanho. Fica emprestando a língua para o demônio. Ai, eu vou falar. Aí vê um irmãozinho aí pulando, sapateando, está dizendo: para que tudo isso? Está no pecado. Está no pecado é você que fica usando a tua língua para amaldiçoar ao invés de abençoar. Você veio aqui para adorar, então adore. Fácil ficar apontando quem está na prova, difícil é você estender a mão para ajudar. Aí o pessoal para de vir para a igreja e está dizendo: ó, não falei que estava em pecado, não aguentou esconder o pecado, voltou para o mundo. Se você sabia que ele estava em pecado, por que não estendeu a mão para ajudar? É que hoje em dia está mais fácil derrubar para tentar assumir o lugar. Só que antes de pegar o teu lugar, vão ter que te ver subindo. Vão ter que te ver subindo. Deus hoje está abrindo os teus olhos espirituais, só para te mostrar que você não vai morrer na prova, não vai morrer no vento. Pode levantar a língua afiada contra ti, mas não vai prosperar, não vai prosperar. Foi pregado aqui sobre a viúva de Naim, e o que me chama a atenção é que aquele levanta-te que Jesus disse, não é um levanta-te comum. No original significa o sol nascente ou raiar da luz. Deus está dizendo para pessoas aqui: levanta-te, resplandece, já vem vindo a tua luz, já vem vindo a tua luz. Cadê a primeira pessoa para receber essa profecia? Levanta a mão para receber, levanta a mão para receber, levanta a mão, levanta a mão. Podem até tentar te caluniar, maior é o Deus que te chamou. Isaías está passando um momento de perda, só que ele decide ir para o templo. Tem gente que prefere ir no vizinho. Isaías falou: eu vou para o templo. Isaías começa a orar, começa a pedir misericórdia. Quando ele começa a pedir misericórdia, ele ouve uma voz dizendo:
a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Isaías falou: essa é minha chance. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor está perguntando nesta noite: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Ou seja, para os dias de hoje Ele está perguntando: tem alguém aqui que eu possa usar? No livro de Gênesis, Deus usou uma pomba para avisar Noé que o dilúvio tinha se secado. Deus usou corvos para sustentar Elias dentro daquela caverna. Deus usou o cajado de Moisés para abrir o mar vermelho e brotar água da rocha. Deus usou os seus patriarcas. Só que nessa noite Deus não quer usar cajado, não quer usar os seus patriarcas, porque já foram. Deus quer usar você. Se levanta dessa crise, se levanta, levanta as duas mãos para cima, fecha o teu olho aí. A Bíblia diz, já foi dito aqui também, que o Senhor nos deu poder e autoridade. Na palma da tua mão tem poder, na palma da tua mão tem unção, na palma da tua mão tem graça. Agora pega na mão dessa pessoa que está do teu lado aí, pega na mão dela, pega na mão dele, continua com os teus olhos fechados, começa a transferir o que você tem na tua vida. Começa agora, agora. Cadê a primeira pessoa para ficar de pé nessa noite? Cadê? Eu já estou ouvindo glória a Deus diferente aqui. Eu já estou ouvindo glória a Deus diferente aqui. Vai, toca. Sai da crise. Sai da crise. Tem providência de Deus hoje aqui. Olha aí, Deus renovando. Olha aí, Deus libertando. Olha aí, Deus restituindo. Vai.